Fala, meu bom, tudo certo? Como é que vai? Como é que você está? Eu tô ótimo. Tô gravando um vídeo, cara, rápido aqui. Espero que seja rápido, não sei se vai ser rápido. Mas um ouvinte tinha me feito uma boa pergunta aqui, cara, que eu fiquei... Isso num vídeo que eu falei sobre o Petri. Esse comentário que tá na tela aí é um comentário que um ouvinte fez. Não sei se a minha webcam está em cima, eu acredito que não. Mas ele tinha me feito uma pergunta e eu fiquei pensando assim, pô, isso aqui é uma boa pergunta, né? Isso aqui é um negócio que é bastante interessante. Eu vou gravar um vídeo respondendo a pergunta do ouvinte. Eu costumo ler os comentários, tá? Eu não consigo responder tudo, porque cada vídeo que eu faço, cara, dá uns 100 comentários. Eu faço uns 15 vídeos por mês aqui nesse canal, 4 vídeos por mês lá no NVP Cultural, e ainda faço 4 lives no meu canal secundário. O nome do meu canal secundário é Mais Homero, onde eu jogo uns games lá, se tu quiser ouvir o mesmo avatar, só que em vez de ser vermelho é azul, tá? Então eu não costumo responder todos os comentários, cara, porque é muita gente comentando mesmo, cara. Eu tava fazendo as contas esses dias, acho que eu respondo, sem brincadeira, cara, eu acho que eu leio entre 2.500 a 3.000 comentários por mês. Dá uma média, assim, quase de uns 100 comentários por dia que eu tô lendo e respondendo e tal. Então é normal que eu não consiga te responder, tá bom? Eu tento responder todo mundo, mas não consigo responder. E ele me perguntou isso aqui que tá na tela, né? Ele me fez essa pergunta aqui, que eu achei interessante, né? Homero, vamos ler com a voz vamos ler com a voz do ouvinte médio. Homero, qual a sua opinião sobre estoicismo? Não. Não, o ouvinte médio não lê com essa voz, eu acho. O ouvinte médio não tá tão sojado. Homero, qual a sua opinião sobre estoicismo? Esse niilismo me lembra um pouco aquilo de não se importar com o que você não tem controle do estoicismo. Não, o ouvinte não jamais perguntaria isso com esse tom de voz. Eu acho que, oh meu, sabe? Tá, vamos ler com a voz a voz do ouvinte. Homero, qual sua opinião sobre estoicismo? Esse niilismo me lembra um pouco aquilo de não se importar com o que você não tem controle do estoicismo. Eu sou o seu ouvinte há muitos anos e eu sou frio e calculista. Tá bom, assim, ó. Essa pergunta dele, tá, vou ler de novo agora com a minha voz normal. Homero, qual a sua opinião sobre o estoicismo? Esse niilismo me lembra um pouco aquilo de não se importar com o que você não tem controle do estoicismo, né? Bom, naquele episódio do Petri, eu tava dizendo que o Petri tem uma posição meio niilista. Eu não sei se eu gravei alguns vídeos no passado falando sobre niilismo, mas uma conclusão assim que eu tenho sobre o niilismo, pode ser que eu esteja errado, tá? Esse é só um insight meu. É que o niilismo ele é um modelo que nega a ética, né? Mas a consequência do niilismo é que ao negar a ética você acaba, como é que eu vou dizer, tu acaba se voltando para si mesmo, tá? Então você acaba caindo no individualismo, né? Eu vou te explicar do modo mais simples, né? Quando a gente está pensando o que é a ética, né? A gente está pensando assim, o que eu posso fazer, né? Qual é o melhor modo de eu agir, né? Então, se for pegar o exemplo kantiano, né, o melhor modo de agir é agir do modo que esteja de acordo com o imperativo categórico, né, do negócio da age de tal modo que a máxima da atuação possa vir a ser universalizável e tal. Que é um princípio racional, ou seja, o eu analisa o mundo e o comportamento assim, de um modo de vista racional. Do modo de vista religioso também, é uma ética, mas não é bem uma ética, né? Que seria você viver a vida de acordo com os ensinamentos de Deus. Tá vendo que é um negócio pra fora? Tanto o cara racionalista lá, kantiano, busca na razão o modo de agir, quanto o religioso busca em Deus o modo de agir, quanto até se for pegar a filosofia mais antiga, no sentido estoico, né? Tipo, no sentido, até o próprio Aristóteles, né? Qual é que é o melhor modo de você viver a sua vida, né? A pergunta sobre qual é o modo correto, qual que é o modo mais ético, né, é uma pergunta sobre como você pode se desenvolver do melhor modo possível, né? Só que não é bem um desenvolvimento pessoal, né? O conceito de desenvolvimento, de eudaimonia, ele é um conceito mais amplo, né? Então seria um conceito mais que o pessoal chama de florescimento e tal. Mas agora, quando a gente está falando em niilismo, a gente está falando... Geralmente o que eu vejo assim é o seguinte, olha, eu não acredito em sentido, logo eu vou fazer o que eu quiser. É quase como se fosse o eu agindo nele mesmo, né? Então vamos pensar do ponto de vista niilista. Eu não acredito em sentido. Portanto, de novo, entendeu? O eu se dobrando dentro de si mesmo, né?
Eu não acredito em sentido, então eu vou fazer o que eu quiser, porque eu posso fazer o que eu quiser, já que não existe sentido. Então eu vejo o niilismo mais como um movimento assim individualista, onde no fim das contas o cara que se diz niilista, ele sempre acaba se dobrando para dentro de si próprio, né? Enquanto que, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro no que eu estou falando, mas as éticas no geral é uma ética para fora, tipo assim, como eu devo me comportar para com o outro, né? Ou qual é o melhor modo de eu agir, mas esse modo existe um parâmetro externo e tal. Enquanto que o pensamento nihilista, ele vai dizer que não existe sentido, não existe nada, mas geralmente o nihilista, ele é um cara que se dobra para dentro de si mesmo. Então ele diz que, olha, não existe sentido, e por não existir sentido, então eu vou fazer o que eu quiser. É a filosofia do eu num negócio mais extremado possível. Então se for pegar o iluminismo racionalista, ainda que ele for, de fato, um sistema um pouco assim antropocêntrico, mas ainda assim ele é um sistema para fora, que ele está buscando um princípio racional universal para gerir a ação do ser humano. Enquanto que a próxima fase, que seria a pós-modernidade, né, que seria a característica seria o niilismo, seria um individualismo mais ainda, entendeu? Que é o eu se dobrando para dentro de si próprio, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida, né? Qual é que é o modo correto de eu agir, né? Não há modo correto de eu agir. Então eu vou fazer o que eu quiser. Tá entendendo como funciona? Pelo menos essa é a opinião que eu tenho sobre niilismo, tá? Tem várias pessoas aí que estudam muito niilismo, mas no geral, assim, os niilistas que eu conheci, cara, geralmente é um cara dobrado para dentro de si próprio, né? E muitas vezes, cara, é muito agradável você acreditar que não existe o modo correto, né? Que não existe um sentido. Hoje minha voz está falhando aqui. É muito correto você achar que não. É muito confortável você achar que não existe sentido, porque daí você pode fazer o que você quiser. Daí o parâmetro para você agir não vai ser a moral, não vai ser o imperativo categórico, não vai ser as leis de Deus, não vai ser a tentativa de florescimento humano, lá, a eudaimonia lá do Aristóteles, do estoicismo. O teu parâmetro para atuação vai ser você mesmo sempre, né? Então, como as coisas não fazem sentido, então eu vou fazer o que eu quiser. Então isso é muito bom, por exemplo, para o jovem. O jovem vê isso aí e acha maravilhoso, porque em um primeiro momento ele vê o niilismo assim como um movimento que seria que é de certo modo, ele é libertador, porque você não precisa mais agir de um modo moral, você não precisa ser moralista. Você pode simplesmente fazer o que você quiser, porque não há moral, não há sentido, não há coisas corretas e não há coisas erradas. Mas ao mesmo tempo que tem esse niilismo positivo, né, que seria um niilismo libertador, que você pode fazer o que você quiser, ao mesmo tempo tem todo o lado negativo do niilismo, né, que é a falta de sentido. Talvez não é uma coisa que o ser humano consiga viver bem, né? Que é também aquela coisa de você encarar o abismo, né? De você encarar o abismo e tal. Então o niilismo ele tem um ponto negativo, né? Que é esse negócio do abismo, mas ele tem também o ponto positivo, que é a ideia de que, olha, não existem regras morais, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Que nem eu disse, para mim isso aí é um individualismo, né? Uma boa parte das pessoas niilistas que eu conheço, eles estão sempre se dobrando dentro de si mesmos, né? Um exemplo que eu dei ali foi com relação ao Petri, né? Até não sei se o Petri é um niilista mesmo, mas tu vai ver que o Petri não se importa com um monte de coisa, né? E as coisas que ele se importa geralmente é uma coisa que tem a ver com a vida dele, com ele. Então o que eu falei assim, que geralmente ele só se importa quando o dele tá na reta. Isso é uma característica comum do niilista, né? Mas, respondendo, fiz uma volta aqui que já até me arrependi, vontade de cancelar o vídeo e começar de novo. Fiz uma volta enorme falando um pouco sobre niilismo para te explicar um pouco essa questão, né? Será que o estoicismo, essa postura do estoico não se importar com coisas que não estão no controle dele, será que isso é um tipo de niilismo? Olha, eu acredito que não, tá? Porque a filosofia estoica em si ela é uma filosofia voltada ao sentido, né? Ela tem, na filosofia antiga mesmo, não existia essa ideia assim, de que você vai viver a sua vida sem sentido, né? Todas as filosofias elas tinham um sentido, né? E no caso do estoicismo,
o sentido último, talvez, da vida de um humano seria você ter uma harmonia com um termo que eles chamam de razão universal, né? Que seria o que a gente entende ali na filosofia do Aristóteles, como se fosse a ideia de logos, né? Mas o estoicismo ele usa o termo razão universal, né? Geralmente, assim, ó, geralmente as pessoas quando entram nessa coisa do controle, tá? Isso tem um nome técnico, tá? Que o nome seria a dicotomia do controle, né? Dichotomy of control. Que é a ideia é que tu tem que na tua vida tu tem que se preocupar só com o que tu tem controle e evitar de se preocupar com aquilo que não tem controle, né? De um modo bastante resumido, isso é a dicotomia do controle, mas é muito mais complexo do que isso, porque tem toda uma discussão envolvendo a epistemologia, né? Tipo, olha aqui, beleza, eu tenho que me preocupar só com o que eu tenho controle e não me preocupar com o que eu não tenho controle. Agora, é possível você saber o que você tem controle e saber o que você não tem controle? Muitas vezes na vida a gente acha que tem controle sobre as coisas e a gente não tem. E muitas vezes a gente acha que não tem controle sobre as coisas, que não adianta fazer nada, mas no fim das contas as pessoas tinham, né? Então um exemplo que eu posso te dar agora com relação a isso é aquela coisa do PL 2630 lá, de lei de fake news, né? Quando as pessoas se mobilizaram para se posicionar contra esse projeto, teve muita gente, principalmente dentro do campo da direita, que falou que não, porque não adianta, não vai dar certo. Sabe aquele pensamento black pill? Pensamento que não adianta, it's over, não há o que fazer e tal. E muita gente achou isso de um ponto de vista assim, bastante verdadeiro. Realmente o cara parou, olhou assim e falou, a gente não tem controle mais, porque a gente vive num regime ditatorial, juristocrata. A gente não tem controle mais, não tem o que fazer, it's over, né? Só que na verdade tinha, né? Na verdade as pessoas foram ali, se organizaram e conseguiram parar isso. Agora não sei se no futuro eles vão tentar de novo, provavelmente eles vão tentar de novo, mas esse seria um exemplo, né? Um exemplo de onde, olha, você não tem controle sobre as coisas e tal, mas no fim das contas tu tem, né? E esse é o problema, às vezes tu acha que tu não tem controle sobre algo e tu tem o controle sobre algo. E às vezes tu acha que tu... Peraí. Tu entendeu a vice-versa, tá? E ao mesmo tempo, assim, essa postura, assim, que muitas vezes, assim, ó, tem muita gente que estuda estoicismo, tá? O meu doutorado em estoicismo, em teoria, eu odeio falar isso, mas eu sou um especialista. Sou um especialista em estoicismo, tá? Muita gente interpreta a mensagem da dicotomia do controle como um meio para se fechar e se isolar e se fechar em si próprio, né? Digamos assim, eu só vou me preocupar com as coisas que eu tenho controle e o resto que se dane, né? Sendo que, na verdade, pelo menos a minha interpretação do pensamento estoico não é essa, né? Eu acho que mas isso é muito complicado, cara. Porque, assim, ó, existe uma coisa que se chama uma separação entre ética e política, né? A ética seria aquilo como você se deve comportar na sua vida privada, e a política seria como se deve comportar na vida coletiva. E eu acredito que essa dicotomia do controle, isso assim é a minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado. Eu acredito que essa dicotomia do controle, ela tá mais ligada à área da ética, à sua vida pessoal. Então não é uma coisa política, por exemplo. Aliás, se tu for ser bem assim, analisar bem, de um modo bastante crítico, tu vai ver que a maioria dos filósofos estoicos que existiram e que se tem notícia da vida deles, como a vida deles todos eles eram bastante engajados na vida comunitária. Daí você tem assim, olha, como que a dicotomia do controle é um negócio individualista, que se a maioria dos estoicos que existiram, ou o cara era tipo um professor, que nem o Epiteto, ou o cara era um imperador, que nem o Marco Aurélio, ou o cara era um senador, né, que nem o Cícero. Mas o Cícero não era bem um estoico, tá? Mas ele tinha uma grande influência do estoicismo, né? Ele era crítico do estoicismo, mas ele tinha uma grande influência o pensamento dele tinha uma grande influência do estoicismo. Ele tem até o Cícero, ele tem um livro que é um livro dele refutando o estoicismo, que ele faz críticas acho que é Os Paradoxos do Estoicismo, algo assim, eu não me lembro de cabeça o nome, né? Mas ele tinha uma grande influência do pensamento estoico, né? Aqui a gente volta mais uma vez com o negócio do Évola, né? Assim, não é porque o Évola criticava o fascismo que ele não era um fascista, né? A mesma coisa
o Cícero, né? Não é porque o Cícero tinha críticas ao pensamento estoico que ele não tinha uma grande influência do estoicismo, né? Mas enfim, isso é uma discussão que, ó, isso é uma discussão, cara, que eu vamos seguir aqui, ó. Então, o que eu tava falando pra ti é que a maioria dos estoicos, né, tu vai pegar o Sêneca também, o Sêneca era um assessor do Nero, pô, do imperador, quer dizer, então, se tu for analisar a vida dos estoicos, cara, todos os estoicos, praticamente todos, até onde eu saiba todos, né, eles não eram pessoas fechadas em si mesmos, tá? Eu acho que eles eram pessoas que tinham uma vida muito comunitária, assim, uma vida política, por assim dizer, no sentido aristotélico do termo, né, do zoon politikon, né, de você de você entender que você faz como você é um animal, mas você é um animal que possui uma característica sociável e tal, né? Você é um indivíduo, mas você é um indivíduo sociável, né? E muitos dos problemas que a gente tem tá nesse conflito entre você ser um ser individual, mas ao mesmo tempo você viver em comunidade, né, e tal. O que eu acho, assim, ó, eu acho que a consideração da dicotomia do controle, de buscar se preocupar só com o que você tem, só com o que você tem controle, eu acho que isso é algo mais ligado à ética, tá? Eu não acho que isso é algo ligado à política, por exemplo, né? E eu não acho isso porque, que nem eu disse, se for pegar a vida dos estoicos, eles não eram pessoas fechadas em si mesmo, que se dane os outros, eu vou fazer só o que eu tenho controle e tal, né? E tinha também isso tem a ver com uma visão estoica, né? Que o estoico ele não se vê como simplesmente um indivíduo, né? Ele se vê como algo que faz parte do cosmos, né? Ele se vê como uma parte do cosmos, né? Tem até aquele esquema de meditação estoica, né? Que acho que em inglês acho que chama View from Above, que é uma meditação que tu faz em casa que tu para e você começa a se enxergar como um indivíduo, tá? Tu diz assim, eu sou um indivíduo, né? Ao mesmo tempo, tu começa a se ver mais de cima e você vê, olha, eu sou um indivíduo dentro de uma família, né? E você se vê mais de cima, eu sou um indivíduo dentro de uma família, dentro de uma comunidade. Depois tu vai indo, entendeu? Eu faço parte de uma cidade, eu faço parte de um estado, eu faço parte de um país, eu faço parte do mundo, eu faço parte do cosmos, termina lá no cosmos na harmonia para com a razão universal, né? Então, eu entendo que existem pessoas que interpretam o estoicismo desse modo, assim, que eu vou só focar no que me importa e o resto, no que eu tenho controle e o resto que se dane, tá? Na minha opinião, isso é uma visão errada do que é o estoicismo, né? Então, tu vai ter os caras aí, não vou ficar citando o nome, mas o cara se diz estoico e daí o cara vai, o que eu vou fazer? Eu vou me trancar, vou morar no meio do mato, mato pio. Daí o cara usa todo o dinheiro dele pra comprar umas terras no meio do mato e fica lá que nem sozinho, né? Vivendo a própria vida e se preocupando só com a sua própria vida. Eu acho que isso não é uma postura estoica, né? O estoico, ele vive a vida de um modo assim, tendo um senso de dever de que, olha, eu não sou só eu sou eu, mas eu sou uma parte do cosmos e eu tenho... E no que eu tenho controle, eu vou influenciar o cosmos para o cosmos estar cada vez melhor, cada vez mais harmônico. Só que assim, o problema disso que eu tô te falando, tá? Por isso que eu falei antes ali que é uma questão complicada, é que o pensamento estoico, ele se divide em três partes, né? Que uma parte é physis, lógica e ética, né? Que seria a física, a lógica e a ética. E a política, ela estaria dentro da parte da ética. Então você fazer uma separação entre ética e política pode ser feito dentro do estoicismo, mas um estoico no sentido clássico jamais pensaria desse modo, né? O estoico no sentido clássico fala, não, a minha vida é ética, existe uma relação entre ética e política e é praticamente a mesma coisa, né? Então, não sei, né? Por isso que eu falei que essa questão é uma questão bastante interessante, que me fez pensar muito, né? Eu acredito, assim, minha opinião, tá, sobre a dicotomia do controle, é que a dicotomia do controle é uma coisa mais ligada à ética, e não é uma coisa tão ligada à política, né? Mas os estoicos acreditavam que a ética e a política estavam meio juntas, né? Então, quando, por exemplo, o Marco Aurélio, lá, imperador de Roma, ia tomar uma decisão sobre como ia ser o rumo de Roma,
eu acho que ele levava em consideração também a dicotomia do controle. Então essa decisão que eu vou tomar, eu tenho controle sobre o que vai acontecer, eu tenho controle, eu tenho como mudar isso aqui, sim ou não, né? Então eu acho que a dicotomia do controle, por mais que ela seja algo mais voltado para a ética, ainda assim ela reverbera dentro da área da política, porque a ética e a política estão juntas dentro do corpo teórico estoico, né? E, enfim, isso é um assunto bastante interessante, né? Porque quando eu falei assim, olha, às vezes a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas, a gente não tem, né? Ou às vezes a gente acha que não tem controle, mas a gente tem. Isso também é uma. Os históricos, eles têm uma resposta para isso, né? Como é que você vai viver a vida desse modo, né? E a resposta deles é que, na verdade. Tô meio com sono hoje, cara. A resposta deles é que tu precisa ter um negócio chamado frônesis, né? Que é uma sabedoria prática, né? Você viver bem é viver tendo a frônesis, né? Tendo uma sabedoria prática. E só através da sabedoria prática você vai conseguir entender o que você tem controle e o que você não tem, né? Então, quanto mais você pensa sobre a sua vida, sobre aquilo que está ao teu redor, mais tu entende o que tu tem controle e o que tu não tem controle, né? E às vezes você vai errar também, né? Mesmo tendo um nível de frônesis bastante alto, às vezes você vai errar, às vezes você acha que, olha, eu tenho controle sobre algo, mas não tenho, né? Ou às vezes eu não tenho controle sobre algo, mas eu tenho. Então é isso, gente. Então essa foi a minha resposta aí pro ouvinte. Eu ia responder isso aqui textualmente, cara, mas ia dar uma mão de obra, cara. Então, assim, qual a sua opinião sobre estoicismo? Eu acho que é um negócio. Vou voltar para a pergunta dele aqui. Qual a sua opinião sobre estoicismo? Eu acho que é um negócio distorcido, eu acho que as pessoas interpretam de um modo completamente errado. As pessoas acham que você ser um estoico é você se isolar e meio que tá se lixando pros outros, tá se lixando porque tu não tem controle e tal, né? Eu acho que isso é uma interpretação errada. O cara, eu sou um estoico, vou morar no meio do mato e tal. Isso aí, pra mim, isso aí não é estoicismo, na minha opinião, tá? Se for pegar a vida dos filósofos estoicos, eles não eram os caras isolados no meio do mato, tá? Muito pelo contrário, né? Seguindo aqui a pergunta. Esse niilismo me lembra um pouco aquilo de não se importar com o que você não tem controle no estoicismo. Lembra um pouco, mas é diferente, cara. É bastante diferente. Bom, não sei. O que você acha, ouvinte? Terminamos mais um episódio aqui sem nenhuma conclusão. Coitado do ouvinte que tancou esse episódio até o final, bicho. Esse me lembra um pouco aquilo de não se importar com o que você não tem controle. Mas é que não é que o niilista ele não se importa, cara. O niilista ele se importa, cara. Só que ele se importa, tipo, a tendência é que o niilista ele só se importe consigo mesmo. Que daí é aquela volta que eu falei, que o eu se dobra pra dentro de si mesmo, né? Eu vou fazer o que eu quiser, pois não tem sentido, né? Mas é isso, pessoal. Não sei se minha resposta foi uma boa resposta, né? Como todos os vídeos que eu termino achando horrível o vídeo. Mas tamo junto, valeu, falou e tchau, tchau.